Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Brian Nixon, seu professor de Química, e está na hora da gente dominar a Química. No vídeo passado eu trouxe 5 exercícios sobre propriedades coligativas e hoje vamos fazer mais 5 exercícios de propriedades coligativas. Tudo bem? Então vamos lá dominar a Química. Questão número 6 do ITA, vamos lá? Evidências experimentais mostram que somos capazes, em média, de segurar por certo tempo um frasco que esteja a uma temperatura de 60 graus Celsius, sem nos queimarmos. Suponha uma situação em que 2 béqueres contendo cada um deles um líquido diferente, X e Y, tenham sido colocados sobre a chapa elétrica de aquecimento que está a 100 graus Celsius. A temperatura normal de ebulição do líquido X é 50 graus Celsius e a do Y é 120 graus Celsius. Antes de resolver essa questão, vamos só grifar aqui as informações importantes. Temperatura que queima a mão é 60, a temperatura que está a chapa 100, ebulição do X é 50, ebulição do Y é 120. Agora vamos para a pergunta. Após certo tempo com essa chapa, qual dos frascos poderá ser colocado na mão sem que corra o risco de sofrer queimaduras? Então, ó, a gente quer saber qual frasco que a gente pode segurar e não vai esquentar, que não vai queimar na nossa mão. Vamos parar para pensar um pouco. Nós temos uma chapa a 100 graus Celsius. Vamos colocar nela o líquido X. Imagina que está a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Na hora que você colocar o líquido X, um frasco com o líquido X sobre essa chapa quente, a chapa vai transferir calor para o líquido. Ele vai esquentar até bater 50 graus Celsius. Bateu 50 graus Celsius, o líquido vai virar gás e o gás escapa a 50 graus Celsius. Mesmo que você esteja fornecendo mais energia para o líquido, o máximo que ele vai suportar é 50 graus Celsius. A partir disso, ele vai evaporar e virar um gás, e o gás vai sair a 50 graus Celsius. Logo, você pode segurar o frasco X com a mão sem problema nenhum. Por quê? Aqui no texto não falou que a gente pode segurar frascos até 60 graus Celsius? Se está a 50, então está tudo certo. Então a resposta aqui dessa questão, você vai colocar, eu escrevi assim, ó, o frasco contendo a substância X pode ser tocado pelas mãos sem risco de machucar, pois sua temperatura de ebulição é inferior a 100 graus Celsius. Porém, o mesmo não ocorre com o líquido Y, pois a temperatura de ebulição do líquido Y é de 120 graus Celsius. Logo, se você coloca ele numa chapa de aquecimento de 100 graus Celsius, o líquido vai até a 100 graus. Bota a mãozona lá no líquido de 100 graus Celsius, não vai queimar a sua mão. Beleza? Vamos para a questão B, para a letra B. Se a cada um desses frascos for adicionada a quantidade igual de um soluto não volátil, mantendo-se a chapa de aquecimento a 100 graus Celsius, o que acontecerá com a temperatura de cada um dos líquidos? Explique. Aqui nós temos que também pensar na interpretação de texto, sempre, né, pessoal? Então, vamos simplificar? Vamos imaginar para vocês, para ser uma coisa visual na cabeça de vocês. Esse soluto não volátil, vamos imaginar que foi sal de cozinha? A gente nem sabe se dá, né? Mas vamos imaginar que foi NaCl, como exemplo, tá? Quando eu coloco um soluto não volátil na solução, a tendência não é subir a temperatura de ebulição e diminuir a temperatura de fusão, de congelamento? Agora, olha o seguinte, a chapa a gente não mexeu na temperatura. Então, o que a gente pode afirmar? Para o líquido X, quando a gente coloca o soluto, vai aumentar a temperatura de ebulição dele, sei lá, de 50 para 55. Tanto faz, que é só um chutômetro, só para a gente raciocinar. Logo, se a chapa está a 100, agora a temperatura daquele líquido X vai estar a 55 graus Celsius, vai estar acima de 50, né? Vai ter maior chance de você queimar a mão. Agora, e o líquido Y? Na hora que você colocar o soluto não volátil nele, a temperatura de ebulição dele vai subir. Vamos supor que sobe mais 5 graus também. Foi para 125 graus Celsius. Beleza. Mas a chapa está em quanto? A chapa está a 100. Logo, a temperatura daquele líquido vai mudar em nada, porque ele já estava a 100 graus. Ele pode ir até agora a 125, nesse exemplo nosso. Mas a temperatura que está na chapa é 100. Não tem nada o que fazer. Então, a temperatura não vai alterar. Então, você pode escrever o seguinte, ó. A temperatura do líquido X irá aumentar. Porém, a do líquido Y não será afetada.
E aí você faz toda essa explicação que eu falei com vocês. Porque se eu for escrever isso aqui, eu tenho pouco espacinho, né, pessoal? Beleza? Vamos para a próxima questão? Próxima questão, questão 7 do ITA. Vamos lá. Considere um copo contendo 50 ml de água pura em ebulição, sob pressão ambiente. Tranquilo. A temperatura de ebulição da água diminuiria significativamente quando este copo forem acrescentados. Então tá bom então. Vamos só lembrar aqui, ó, pressão ambiente, 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, ok? Vamos lá então, ele quer diminuir, vamos grifar isso aqui, ó, ele quer diminuir a temperatura de ebulição. Uai, meio estranho, né? Porque a água é o solvente universal, para diminuir a temperatura da água, mas quando a gente coloca soluto lá, a temperatura da água sobe. Realmente, você está pensando certo, mas a gente está tratando a água como se fosse um solvente. Porém, e se a água for o soluto? Já pensou nisso? Então, se a gente colocar água em alguma coisa que dissolva a água, ou melhor, pensando de outra forma, se a gente colocar água em um outro solvente que tem muito mais volume, aí a água que vai ser o soluto. Pegou a maldade aqui da questão? A maldade é essa. Nossa água tem que ser o soluto. A água tem que ser um soluto. Vamos lá, então? De olho nisso aqui, tá, gente? Vamos lá. Colocar água pura vai adicionar, vai mudar alguma coisa? Letra A? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Colocar acetona, a água dissolve na acetona e vice-versa. Então, aí, a acetona tem um ponto de ebulição menor que da água. Talvez faça sentido, então. Se a gente misturar as duas coisas, a temperatura de ebulição da solução de acetona vai aumentar. Mas comparado à água pura, né, vai acabar diminuindo. Então, a resposta aqui, ó, seria a letra B. Mas vamos ver se tem alguma outra resposta aqui melhor. Letra C. Colocar... Não, uma colher de chá de isopor picado. Ah, tá. Uma colher de chá... Não ficou estranho essa português, né? Uma colher de chá de isopor picado. Isopor dissolve na água. Uma colher de chá de sal de cozinha. Ah, e a temperatura da água vai subir da solução com água. 4 copos de água no estado sólido. Colocar gelo vai adiantar? Não. Então, nada disso aqui, ó, faz sentido. A única resposta seria a acetona. Colocar acetona e fazer agora uma solução de acetona e água. De forma que essa solução, no caso da acetona, a temperatura baixou. Mas aqui, gente, atenção. Lembra, a gente está tratando a água como um soluto, beleza? Então, o solvente que é a acetona, você botou o soluto que é a água, a temperatura de ebulição dessa solução subiu. Mas se for comparar com a água pura, desceu. Vamos para a próxima? Pessoal, vamos para a questão 8 do ITA. Sobre a temperatura de ebulição... Não ficou feio, né? Melhor assim. Temperatura de ebulição de um líquido são feitas as afirmações. Primeira afirmação. Aumenta com o aumento da força da ligação química intramolecular. Meio estranho, ligação química intramolecular. Mas, pessoal, ligação química intermolecular é o que a gente conhece como as ligações químicas, que elas são iônica, covalente e metálica. Essas ligações químicas entre os átomos não afetam em nada as propriedades coligativas. O que afeta são as forças intermoleculares, as interações intermoleculares. Então, essa primeira aqui, ó, está falsa. Agora, a segunda, atenção, aumenta com o aumento da força de ligação química intermolecular. Agora sim. Porque o que são as interações intermoleculares? As interações do tipo dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo induzido, e por aí vai. Então, essa daqui, ó, está verdadeira. Por quê? Quanto mais forte uma molécula interage com outra, mais elas querem ficar juntinhas, maior vai ser a temperatura de ebulição. Verdadeiro. 3. Aumenta com o aumento da pressão exercida sobre o líquido. Ou seja, quanto mais pressão, maior a temperatura. Isso é verdade. Temperatura de ebulição, isso é verdade. Por quê? Nós não sabemos que quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa, nós temos, então, a temperatura de ebulição. Ora,
Se eu aumentar a pressão externa, a pressão de vapor tem que igualar ela para acontecer a temperatura de ebulição, não é? Então você tem que fornecer mais energia. A temperatura de ebulição vai lá para cima. Então isso aqui é verdadeiro. Quanto maior a pressão externa, maior a temperatura de ebulição. Mais energia você tem que dar para o gás, para o líquido virar gás. 4. Aumenta com o aumento da quantidade de sólido dissolvido. Isso aqui também é verdade. Por quê? É a propriedade coligativa. Quanto mais soluto não volátil em uma solução, maior a temperatura de ebulição. Então, aqui é verdadeiro. Então, tudo aqui está certo de menos a 1. Então, essa é a resposta letra D de dolinho. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Mais uma questão de gráfico, agora da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Deve ser isso, né? Questão 9. No gráfico estão representadas as curvas de pressão de vapor de dois líquidos A e B, em função das substâncias e da temperatura. Ok. No topo de uma montanha, a substância A entra em ebulição a 20 graus Celsius. Ok, a substância A entra em ebulição a 20 graus Celsius. E a substância B vai entrar em quanto? Gente, isso aqui é fácil demais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos olhar o gráfico. Substância A, 20 graus Celsius é mais ou menos aqui, vocês concordam? Então, a gente traçar esse gráfico até aqui, ele chega aqui na curva A da substância A, e a pressão de vapor aqui vai ser 300. Ótimo. Agora, nessa pressão de 300, quanto que B entra em ebulição? É só extrapolar. É só extrapolar a curva para aqui, Tá meio torto, né? Mas vocês me desculpem. Olha só, dá mais ou menos 70 graus Celsius. E essa resposta aqui, letra C. Essa foi fácil demais, hein, pessoal? É puramente analisar os gráficos e comparar a pressão. Lembrando sempre que, quando a pressão externa se iguala à pressão de vapor, nós temos a temperatura de ebulição. Próxima questão. Agora nós vamos para a questão 10, uma questão do ITA. Uma porção de certo líquido contido numa garrafa térmica sem tampa é aquecido por uma resistência elétrica submersa no líquido e ligada a uma fonte de potência constante. O que se nota é mostrado no gráfico a seguir. Beleza? Tem esse gráfico aqui que é familiar. Considerando o local onde a experiência é realizada, este líquido poderia ser, aí que ele traz água pura, solução aquosa, acetona, aí que tá. Vocês lembram, pessoal, que no primeiro ano vocês estudaram sobre aquecimento, rampa de aquecimento para uma substância pura e para misturas, que tinha uma diferença? Eu vou fazer aqui muito rapidinho para vocês, mas olha só. Quando você tem uma substância pura, o comportamento da rampa de aquecimento é esse daqui, Opa, aqui ficou feio, vamos fazer de novo aqui. Isso. É esse aqui. Você tem primeiro só o estado sólido, aí durante a transição de sólido para líquido, aqui é a temperatura de fusão, depois só tem líquido, depois líquido para gás, isso aqui é a temperatura de ebulição e aqui é só gás. Lembra disso aqui? Que nas temperaturas de fusão e ebulição ela é sempre uma retinha, coisa bem fina. Porém, quando você tem as misturas e uma solução é uma mistura, você pode ter um comportamento diferente. Como eu vou ter que apagar aqui, pessoal, não vai ter jeito, tá? Você vai ter um comportamento desse jeito aqui, Você vai começar com a substância só sólida. Depois, na hora que vai ficar o sólido mais líquido, a temperatura de fusão, em vez de ser retinho, vai ter uma leve inclinação. Depois, quando fica só líquido, sobe de novo. Depois, quando fica líquido mais gás, uma leve inclinação. Depois, sobe de novo. Isso é um dos exemplos, tá, pessoal? Beleza? Qual que é o ponto aqui, gente, que é importante? Essas partes aqui, não são retas, elas são curvas. E olha o que a gente tem aqui, justamente uma inclinaçãozinha, né? Isso que eu quero que você preste atenção. Logo, você pode afirmar que isso aqui, não é uma substância pura. Beleza? Isso aqui é importante. Então, tudo que for substância pura aqui, nós pode cortar. Então, água pura, não sei o que, tá fora. Aqui também, acetona pura, água pura, tudo você pode cortar fora. Porque isso aqui é uma mistura. Se é azeotrópica, eutética, né? Nós não sabemos. Quer dizer, na verdade, isso aqui, como é a temperatura
tá falando de ebulição, isso aqui é uma mistura eutética, tá bom? Quando o finalzinho aqui ele inclina, é eutética. Quando é o comecinho que inclina, é azeotrópica. Mas enfim, isso aqui é uma mistura, isso que é importante. Então vamos lá então. Uma solução aquosa de um sal, e um experimento realizado ao nível do mar. Pessoal, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Se você bota sal, a temperatura de ebulição tem que passar de 100. Então, a inclinaçãozinha, essa curvinha, tinha que vir depois de 100. E aqui, ó, repara que essa curvinha tá vindo antes, pessoal. Opa, passei até demais aqui, né? Ela tá vindo antes. Muito reto, minha reta, né? Enfim, ela tá vindo bem antes. Logo, isso aqui não tem como ser água com sal. Não faz sentido nenhum. Agora, água e acetona faz sentido, porque a acetona evapora ali pelos 50 graus Celsius. Se botar um pouquinho de água na acetona, a temperatura de lição vai subir desta mistura, dessa solução. Logo, a resposta certa aqui, ó, é a letra C. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários, tá bom? Espero que esse vídeo seja útil para a prova e para o estudo de vocês, né, para o Enem e outros vestibulares. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!